Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nesta videoaula de hoje, eu mostrarei a estrutura GoMerk. A estrutura GoMerk, na verdade, podemos chamar de estrutura GoMerk. Tá? É uma estrutura de comandos, composta por dois comandos, que permite desviar o fluxo de execução de um programa. O que significa isso? Né? Significa pular linhas, né? Fazer com que o seu programa não siga uma sequência lógica de execução. Você pode fazer com que ele pule de uma linha, da linha 10 para 5, da linha 4 para 6. Ou seja, pode causar, né, uma interrupção na execução natural do programa. Um programa de computador geralmente é executado linha a linha, né, uma linha após a outra. Com essa estrutura GoMerk, você pode causar um desvio nessa execução. Você pode pular de uma linha para uma outra linha, mais abaixo ou mais acima do seu programa, tá certo? Bom, antes de continuar com essa explicação, eu reforçaria aqui a sintaxe da linguagem iScripter, tá? Como eu sempre faço na maioria dos vídeos. Então, antes de cada comando, nós devemos declarar a seta de caracteres, ou seta de direcionamento, né? Da diretiva de direcionamento, composta por um sinal de igual e um sinal de maior. Tá? Logo depois, devemos digitar o nome do comando sempre em letras maiúsculas. Então, qualquer comando da linguagem sempre deve ser digitado em letras maiúsculas. Podemos ou não deixar um espaço entre o comando e a seta. Tá? Isso depende de cada desenvolvedor, fica a critério de cada um. Abaixo de cada comando, se for o caso, né, devemos digitar os parâmetros do comando. Cada comando pode aceitar um ou mais parâmetros. Para isso, você deve consultar o manual da linguagem AI Scripter, certo? Para saber se um comando, né, aceita parâmetros e quais parâmetros e quantos parâmetros ele aceita, ok? Bem, não devemos deixar espaços, não devemos pular linhas entre parâmetros e comandos, tá? Então, nem entre parâmetros e nem entre comandos, certo? Então, não devo pular linhas aqui, ó, tá? Então, se eu pular linhas entre comandos e parâmetros, eu causarei um erro na execução do meu programa, o programa não funcionará. Então, não devo deixar, né, linhas vazias entre os comandos e seus parâmetros. E, após a conclusão de um bloco de comandos, seria um comando com os seus parâmetros, com os seus respectivos parâmetros, eu devo sempre finalizar, então, um bloco de comando com a quebra de uma linha também, tá? Ou mais de uma linha, certo? Isso depende da ocasião, depende de como você vai organizar o seu código. Então, devemos pular linhas após a definição de um bloco de comando. Caso isso não seja feito, também poderão ocorrer erros durante a execução do seu programa, o seu robô aí, tá certo? Tudo bem, são as regrinhas básicas, né? São as regras, é a sintaxe básica da linguagem de programação em iScripter, certo? Então vamos lá. Retornando aqui ao assunto dessa aula, continuando, então falando mais sobre a estrutura GoMerk. Como eu já disse, é uma estrutura que causa desvio de fluxo, tá? No seu programa. Eu explicarei isso com um código extra que eu adicionei aqui mais abaixo do meu editor, que já está montado, já está preparado para que eu consiga explicar melhor, né, como funciona essa estrutura. Tá? E por que uma estrutura? Por que eu digo estrutura? Uma estrutura, na linguagem iScripter, é composta por uma composição de comandos. Né? Então, quando eu tenho dois ou mais comandos que funcionam juntos, né, em conjunto, eu tenho uma estrutura de comandos. Tá? Então, no caso aqui, o comando merk, né, e o comando gomerk constituem uma estrutura de comandos. Uma estrutura de comandos, tá? Então é isso. Então o que eu estou explicando hoje aqui não é apenas um comando, sim uma estrutura de comandos, ok? Composta por dois comandos, tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Eu diminuirei aqui o tamanho da fonte, já que o meu código aqui é um pouco mais extenso, né? E também aqui ao lado direito do meu editor eu tenho duas setinhas aqui, veja, uma setinha para cima, setinha para baixo. Eu posso expandir a área de visualização do meu editor clicando na setinha para cima, tá vendo? Sempre que você estiver lidando com códigos muito extensos, né, e você não puder visualizá-los no editor de forma correta, você poderá expandir a área de visualização do editor com essas setinhas aqui, ó. Posso reduzir ou expandir, certo? Bom, deixarei expandido a tela para explicar melhor. Veja, então eu tenho dois comandos aqui na minha estrutura. O meu interesse aqui é mostrar, né, esses dois comandos aqui, ó.
o comando gomerk e o comando merk. Então vamos lá. O que faz o comando gomerk? Ele diz, vá para uma linha tal, vá para uma linha determinada. Ele está dizendo para que o editor de código da linguagem desvie a execução do programa desta linha, onde eu estou aqui, ó, mais precisamente desta linha que eu selecionei, para uma outra linha marcada, que seja marcada dentro do meu programa. Tá? E como que eu marco uma linha? Como que eu marco um ponto para o desvio? Através do comando merk. O comando merk determina uma marca de linha. Tá? Ele diz assim, ó, esta linha terá este nome. Ela se chamará tal. Né? Ela terá um rótulo para ela. Neste caso, eu defini esta linha com o seguinte rótulo ali, ó, selecionado, continua aqui. Então, o nome desta linha no momento é continua aqui, certo? Então, merk determina o nome de uma linha aqui, ó. Essa linha está marcada com um rótulo. Muito bem. Lá em cima, então, novamente, o comando gomerk está dizendo o seguinte, vá para a linha que tem este nome, continua aqui. Com isso, eu estou dizendo, então, para o meu editor de código o seguinte, olha, vá para a linha com o nome continua aqui. O que ele vai fazer então? Ele, quando ele ler essa instrução, ele vai diretamente, ele vai desviar a execução do meu programa diretamente para esta linha aqui, ó, selecionada. Então ele vai desta linha para esta linha. Consequentemente, o meu comando de mensagens que está definido aqui, ó, então este bloco de comando que eu selecionei, ele tem a função de mostrar uma mensagem na tela para o usuário, tá? Então este bloco de comando será ignorado, tá? Devido ao desvio de fluxo que eu estruturei aqui, ó, que eu defini. Então, como eu estou dizendo que eu devo pular desta linha diretamente para esta linha, consequentemente esse bloco aqui, ó, será ignorado. Ele não será executado. Eu estou pulando este bloco de mensagem, tá? Bem, o que acontece depois que eu faço o desvio de fluxo? Depois que eu desvio a execução do meu programa para esta linha aqui que está selecionada? Bem, a execução do programa continuará normalmente executando os próximos comandos do programa. Se eu tiver comandos mais abaixo, eles serão executados. No caso aqui, eu só tenho um que será executado, que é esse comando mens aí, que tem a mensagem, pulou a primeira mensagem, né? Eu coloquei de propósito, então, olha só, estou mostrando uma mensagem na tela, olha, pulou a primeira mensagem. Por quê? Porque realmente eu pulei a primeira mensagem, que é esta aqui que está selecionada, tá? Então, usando essa estrutura gomerk, né? Então, gomerk e o comando merk, esses dois aqui, então, eu faço um desvio de fluxo. Neste caso, eu estou pulando esse bloco de comando aqui no meio, né? Esta mensagem, estou indo direto para o outro aqui, mais abaixo. Tá certo? Bom, vamos ver se isso acontece. O que tem que acontecer aqui quando eu executar este comando, né? O que tem que acontecer aqui, o que deve acontecer, é que somente a última mensagem será exibida, tá? Porque eu pulei esta outra aqui usando a estrutura de desvio, a estrutura gomerk, que desvia, então, a execução do meu programa para uma linha específica, que está marcada, né, com o comando merk aqui, ó, com um rótulo, certo? Com um nome. Então, vamos ver se isso acontece. Vamos executar o meu programa aqui. Veja, aconteceu. Exatamente como eu disse, somente a última mensagem foi exibida. Tá? Pulou a primeira mensagem, é o que está dizendo aqui. Certo? Ok? Deixa eu diminuir o tamanho da fonte novamente. Tá? Então aqui eu tenho um programinha que desvia, né, o fluxo de execução, faz com que uma mensagem seja pulada, seja ignorada, e continua a partir da linha que está marcada, tá? Com o comando merk. Certo? Vou executar novamente, veja que somente então a última mensagem é executada. Olha só, somente uma mensagem é exibida, justamente a última, porque eu estou ignorando esta aqui, ó, estou pulando essa com a estrutura merk, tá? Bem, eu posso ter várias estruturas como esta dentro de um código em linguagem EScripter, tá? Posso ter uma combinação de gomerk e merk variada, depende da minha necessidade e depende do projeto. Eu posso ter vários comandos gomerk e vários comandos merk. Posso ter, então, várias linhas marcadas para um possível desvio na execução do programa, certo? Era isso que eu tinha para mostrar hoje, então. Tá bom? Até a próxima e muito obrigado.